Havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os nobres deputados aqui presentes. Eu vou iniciando os nossos trabalhos com a discussão e votação da ata da 3ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já previamente distribuída aos senhores deputados desta comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Sim, claro. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo... Está aprovada a ata. Vamos passar para a ordem do dia. Com a palavra, a deputada Ana Campanholo, que cedeu ao deputado Sérgio Guimarães para relatar seu único projeto nesta manhã por ter compromisso anteriormente agendado. Com a palavra, Sérgio. Bom dia, obrigado Ana, obrigado presidente, acelerar é comigo mesmo, vocês sabem disso. Relatório e voto ao projeto de lei número 0294/2023, que altera a lei 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. O autor é o deputado José Milton Schaeffer. Então, eu voto, presidente, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0294/2023 no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça. Pela aprovação. Projeto de lei 294/2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que acrescenta os parágrafos ao artigo 124G da Lei 14.675 de 2019. Parecer do deputado Sérgio Guimarães vem pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer ao PL 294/2023. Muito obrigado, deputado Sérgio. Agora passo a palavra para a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, só para variar um pouco, hoje eu serei rápida. São 4 projetos sob minha responsabilidade: PL 001 de 2024, 0010 de 2024, 0017 de 2024, 4 de 2024. Para todos os projetos, nós apresentamos diligência. Então, eu gostaria de votar em bloco os requerimentos de diligência, mas antes, pelo menos, citar o nome dos projetos para os deputados terem consciência. O projeto número 1 de 2024, do deputado Marquito, que institui morte zero para ciclistas e institui também o programa Sim Ciclo. O projeto 10, do deputado Jair Mioto, que institui o programa Adote um Bicicletário. O projeto 17, de 2024, do deputado Daniel Cândido, que cria a carteira funcional digital dos conselheiros tutelares. E o projeto 4, de 2024, do deputado Matheus Cadorim, que dispõe sobre o limite de reajuste dos tributos estaduais em relação à taxa de inflação anual e outras providências. Para todos esses projetos, nós estamos diligenciando Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, nos casos dos projetos voltados ao ciclismo, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado de Assistência Social para o projeto referente ao Conselho Tutelar e Secretaria do Estado da Fazenda e Procuradoria-Geral para o caso do projeto do deputado Matheus Cadorim sobre tributos. É isso, senhor presidente. Diligência. Todos, né? Projeto de Lei 001/2024, de autoria do deputado Marquito. Projeto de Lei 010/2024, de autoria do deputado Jair Mioto. Projeto de Lei 017/2024, de autoria do deputado Daniel Cândido. E Projeto de Lei 004/2024, autoria do deputado Matheus Cadorim. Todos trazidos pela relatora, deputada Ana, o qual apresentou as suas emendas, e em todos ela pediu licença para votação em bloco de pedido de diligências, ao qual eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado em todos os projetos pedidos de diligência apresentados pela deputada Ana. Agradeço a deputada Ana, agora passo para o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, presidente Camilo, deputada Ana, colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu começo aqui com o projeto de lei 167/2022, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a remoção de agente de segurança pública durante o período de aleitamento materno no âmbito do estado de Santa Catarina.
O propósito do projeto de lei em estudo, segundo o autor da matéria, é garantir o direito à vida, à saúde da criança, conforme determina a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, do Estatuto da Criança e Adolescente, objetivando tornar importante mecanismos de cuidados com a saúde, estabilidade mental e saúde da mãe. Esse projeto passou por diversas comissões, teve uma emenda substitutiva global, cuja justificativa, o deputado Napoleão Bernardes, que a proposição acessória diz respeito à compatibilização do texto da emenda substitutiva global anteriormente apresentada pelo deputado Fabiano da Luz com a superveniente Lei Complementar de 809/2022, que alterou os dispositivos da Lei Complementar 777 de 2021, que eram objeto da referida. Relativamente à emenda substitutiva global apresentada e aprovada na Comissão de Segurança Pública, tem-se que visa tão somente adequar a proposição acessória anteriormente vinculada nesta Comissão de Constituição e Justiça à Lei Complementar Estadual número 809, de 30 de dezembro de 2022, que é norma superveniente àquela peça, com ajustes pontuais quanto aos incisos e remissões dos artigos, sem quaisquer modificações quanto ao intento inicial do projeto de lei em análise. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 167.1/2022, nos moldes da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Segurança Pública. Projeto de Lei 167/2022, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a remoção de agente de segurança pública durante o período de aleitamento materno, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O parecer do deputado, ora relator, vem pelo voto com substitutivo global, aprovação com substitutivo global, que eu coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Volney. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputada Ana. Esse projeto vem único e exclusivamente tratar realmente da remoção de agente de segurança pública durante o período de aleitamento materno na unidade de origem para a unidade mais próxima da sua residência, tendo por objetivo garantir o direito à vida e à saúde da criança, conforme já determina a Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Segundo estudos referentes à depressão pós-parto, muitos dos casos ocorrem por conta de preocupação da mãe em relação à volta ao trabalho, razões pela qual o projeto como este é importante mecanismo de cuidados com a saúde, estabilidade mental e saúde da mãe, conferindo-lhe melhor desempenho no exercício de sua atividade laboral. Também os cuidados demandados por criança até completar 1 ano de idade, em especial no que se refere ao aleitamento materno, interessam ao Estado, sendo recomendável que se evite os longos deslocamentos da servidora policial, civil ou militar, bombeiro militar e agente penitenciário. Então, em decorrência dessas questões, deve a administração pública fazer respeitar essas condições pertinentes às servidoras públicas desse Estado, condições estas que, conquanto interfiram diretamente na organização do serviço em dado momento, são transitórias. Então, diante do exposto, de um projeto tão importante, uma vez de que estamos pedindo simplesmente o manejo, a remoção da policial, que tem já uma escala que faz com que fique longe da criança, principalmente os nossos servidores da segurança pública, que muitas vezes eles atendem em outro município. Então não tem como você sair do trabalho por um período pequeno, ir lá fazer o aleitamento, voltar, fica impossível isso. Então, como temos outros servidores, que o Estado faça esse remanejamento dos servidores durante esse pequeno período, mas que dê a garantia para essa mãe, para fazer com que dê a segurança e o atendimento e a atenção, principalmente no período de aleitamento para o seu filho. Então é um projeto que vem ao encontro, aí, eu acho, do interesse da nossa sociedade catarinense. Então, diante desse exposto, eu solicito aqui aos nobres pares aqui o apoio para a aprovação da presente propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para a população do nosso Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão.
Não havendo quem queira mais discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado o PL 167/2022 com a emenda substitutiva global apresentada junto à Comissão de Segurança Pública. Os próximos 2 projetos de lei são parecidos, porém não são passíveis de apensamento, porque o texto deles são bem diferentes, ou seja, no mérito. Mas na constitucionalidade, os 2 têm parecer da PGE pela aprovação. O primeiro é o 192/2023, que dispõe sobre a criação do concurso Escola Sustentável e estabelece outras providências de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Esse projeto de lei ele foi sugerido pelos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Luiz Tramontim, do município de Forquilinha, o qual anseia criar o concurso Escola Sustentável com o objetivo de promover entre escolas catarinenses uma competição educacional de conscientização ambiental quanto ao uso de fontes de energia limpa e renováveis. Argumenta o autor que o projeto de lei em estudo se justifica porque objetiva dar visibilidade aos projetos de sustentabilidade ambiental desenvolvidos pelas escolas catarinenses apresentadas em feiras de ciências e eventos similares para expandir a troca de conhecimentos e experiências, sobretudo no que tange a fontes alternativas de energia e a conscientização sobre o consumo responsável da energia elétrica. No voto, diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto 192/2023. Projeto de Lei 192/2023, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a criação do concurso Escola Sustentável e estabelece outras providências. Relatoria do deputado Fabiano vem pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. O do outro projeto é o 227/2023, que institui o Programa Ensino Sustentável no âmbito das unidades da Rede Pública de Ensino Estadual, de autoria do deputado Marquito. Esse projeto de lei está estruturado em 6 artigos, que vão desde o ensino da redução descarte de papel, conscientizar a comunidade escolar sobre os descartes, distinção de resíduos sólidos e líquidos, enfim, é um projeto bem amplo, que também teve parecer favorável da PGE e o nosso voto é pela aprovação da matéria. Projeto de Lei 227/2023, de autoria do deputado Marquito, que institui o Programa Ensino Sustentável no âmbito das unidades da Rede Pública Estadual de Ensino. Projeto de relatoria, deputado Fabiano da Luz, vem pela aprovação da matéria, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. O projeto de lei 484/2023, que dispõe sobre o fornecimento de água potável gratuitamente em espaços de grande circulação, estabelecimentos de uso público e da outras providências de autoria do deputado Marquito, eu estou solicitando diligência à Casa Civil para que traga a manifestação da Fundação Catarinense de Cultura, Secretaria de Administração, Secretaria da Saúde e Procuradoria-Geral do Estado a respeito da matéria. Projeto de Lei 484/2023, de autoria do deputado Marquito, que dispõe sobre o fornecimento de água potável gratuitamente em espaços de grande circulação e estabelecimentos de uso público e da outras providências. O relator da matéria, deputado Fabiano, apresenta diversos pedidos de diligência, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência ao referido projeto de lei. Projeto 517/2023 altera o anexo único da Lei 18.531, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para acrescentar o Dia Estadual das Mulheres na Ciência, autoria da deputada Luciane Carminati, e o parecer é pela aprovação como emenda substitutiva global que apenas corrige a técnica legislativa. Projeto de Lei 517/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único da Lei 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos para acrescentar o Dia Estadual das Mulheres na Ciência. Relatoria do deputado Fabiano da Luz, que apresenta parecer favorável com uma emenda substitutiva global, que agora eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado
o parecer ao PL 517/2023. E por último, o projeto de lei 308/2023 altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, porque concedem título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Afrodescendentes de São Miguel do Oeste. Nós fizemos uma diligência para que o autor da matéria pudesse apresentar os documentos faltantes. Como agora a diligência voltou com todos os documentos que faltavam, o nosso parecer é pela admissibilidade do projeto 308/2023. Projeto de lei 308/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que concede título de utilidade pública à Associação Afrodescendente São Miguel do Oeste, que o parecer é pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agradecer o deputado Fabiano da Luz e agora passa a palavra ao nosso deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, presidente Camilo, queridos colegas deputados, deputada Ana, deputado Zilli, PP, Volney e Fabiano, a todos aqueles que nos acompanham. São duas matérias, senhor presidente. A primeira é o parecer ao projeto de lei 396/2023, que dispõe sobre a manutenção de espaços físicos reservados à meditação e reflexão religiosa nos estabelecimentos da rede pública de ensino aqui do estado de Santa Catarina. A autoria do eminente deputado Gessé Lopes. Passa o relatório. Essa proposta em análise estabelece que as escolas públicas estaduais deverão disponibilizar e manter áreas pré-existentes para a prática de meditação e reflexão religiosa. Na justificação, o autor expõe que o projeto não fere a laicidade do Estado, não cria despesas, não prevê execução de obras para a criação dos referidos espaços, mas tão somente democratiza o ambiente escolar público para aquelas pessoas que tenham a intenção de praticar a meditação e a reflexão religiosa. Diligenciado o projeto à Secretaria de Educação e à Procuradoria-Geral do Estado, os órgãos informaram que, em alguns casos, as unidades escolares da rede pública estadual, os espaços existentes já são utilizados para atividades pedagógicas, o que impediria a destinação aos fins de que trata a presente proposta. Esse é o relatório, passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais e materiais, haja vista que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais. Com efeito, no texto legal sugerido, entendo que o autor demonstra que o projeto não implicará em aumento de despesas por alteração ou adaptação das unidades escolares, visto que não há autorização para execução de obras destinada a atender aos seus objetivos. Nesse sentido, entendo que as manifestações dos órgãos suscitados foram devidamente contempladas com a própria redação original do projeto. Ademais, destaca-se que no parágrafo 2º do artigo 1º e no artigo 2º do projeto, há previsões específicas para garantir a laicidade dos espaços. Além disso, no artigo 3º, a proposta dispõe que o uso das áreas mencionadas é facultativo e ficará disponível apenas nos horários de intervalo ou em horários em que sua utilização não prejudique o regular prosseguimento das atividades letivas, ou seja, permitindo o formato de sua utilização seja disciplinado pela direção escolar. Outro sim, entendo que a proposta se encontra compatível às demais legislações, inclusive naquelas que tratam de disposições que compreendam a técnica legislativa. 115 e 144 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, eu voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 396/2023. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, deputado. Projeto de lei 396/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a manutenção de espaço cívico reservado à meditação e reflexão religiosa nos estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina. Voto do relator é para aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Para finalizar, senhor presidente, pareceu o projeto de lei número 3/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim. Relatório. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar, de autoria do eminente deputado Matheus Cadorim, com o objetivo de proporcionar ao contribuinte do Estado de Santa Catarina o direito de efetuar o pagamento de tributos, multas e demais obrigações fiscais por meio de cartões de débito e crédito. Nessa linha, a proposição vem articulada em 4 artigos que permeiam os deveres do ente público na garantia da oferta dos respectivos meios de pagamento e a vedação de transferência de eventual ônus pela operação ao contribuinte. Na justificação acostada à proposição, o autor destaca o seguinte:
O presente projeto de lei, cujo objetivo é incluir o cartão de débito e crédito como método de pagamento para tributos, impostos, taxas e contribuições, é importante porque visa modernizar e agilizar o processo de arrecadação de impostos no Estado. A inclusão de novas modalidades de pagamento irá dar dinamismo às receitas públicas, além de retirar um transtorno demasiado ao contribuinte quando precisa lidar com a administração pública estadual. A introdução da opção de pagamento de tributos, impostos, taxas, multas e afins por meio de cartões de débito e crédito representa um avanço significativo no sentido de modernizar e simplificar as transações financeiras relacionadas às obrigações tributárias. A oferta de diferentes meios de pagamento contribui para o estímulo à adimplência, uma vez que possibilita ao contribuinte escolher a forma de pagamento mais compatível com as suas condições financeiras, reduzindo assim o risco da inadimplência. Esse é o breve relatório, eu passo ao voto. Sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, no que concerne ao controle de constitucionalidade, eu verifico atendidos os pressupostos formais e materiais, haja vista que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais vigentes. Constatação maior disso se exprime do consagrado Código Tributário Nacional, em seu artigo 6º e demais, que disciplinam a competência legislativa plena sobre os temas tributários, respeitadas as esferas de atuação e, por abrangência, o direito do contribuinte. Ademais, ainda no aspecto formal, eu entendo que o pagamento por equipamento tecnológico utilizado em larga escala pela população atende à função típica do ente público em promover a administração pública balizada pelo princípio da eficiência. Do outro ponto, não se pode imaginar minimamente eficiência em uma organização incapaz de operar com sistemas de cobrança mais demandados pela sociedade na contemporaneidade. Outro sim, no que atina à constitucionalidade material, faz-se necessária a adaptação do texto original, no que compreende seu artigo 4º, na parte em que garante que o valor pago na operação seja o mesmo, independente do meio escolhido. Nessa perspectiva, o texto original desconsiderou o custo embutido nas operações meio, decorrentes das taxas cobradas pelos serviços realizados por terceiros para parcelamento e afins, o que, por consequência, criaria, por certo, uma nova despesa ao ente público. Sendo assim, entendo fundamental adequar a proposta, de modo a suprimir a relação que criaria despesa, o que, por si, também inclinaria à inconstitucionalidade. Dessa forma, o novo texto permite que a ampliação da oferta de meios de pagamento seja opcional, ficando a critério do contribuinte suportar com a relação mercadológica que melhor compreenda ao seu interesse, inclusive financeiro. Por fim, ainda no que se refere à compatibilidade das leis, entendo necessária a adequação da técnica legislativa do texto original nos termos da Lei Complementar número 589/2013. Caros colegas deputados, a sociedade tem avançado e alterado os seus mecanismos de adaptação de forma muito profunda, e nada mais adequado e nada mais justo que o próprio Estado, o poder público, também se adeque às novas tecnologias, às novas realidades de mercado. Se as novas realidades de mercado, as novas mecânicas de funcionamento da sociedade implicam a própria sociedade e as empresas a sua adequação, também ao Estado compete se adequar a essa nova realidade. Nós teremos na sexta-feira o Dia Mundial do Consumidor, no próximo dia 15. Ontem, segunda-feira, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil completou 33 anos. Um marco legal importante. O Brasil se destaca no mundo há mais de 3 décadas por um Código de Defesa do Consumidor muito avançado. E atendendo a essa tendência, a própria Assembleia Legislativa se adequou na composição das suas comissões permanentes e aprovamos uma nova feição para a Comissão Legislativa Permanente de Legislação Participativa, que passou a também ter como escopo a defesa do consumidor. Quando se fala do consumidor, por analogia, se compreende também o contribuinte. Somos todos nós, consumidores, contribuintes, nessa relação entre cidadão e Estado. E, portanto, cabe ao Estado a sua adequação e também se colocar a serviço do cidadão para que o cidadão tenha cada vez mais facilidade. O Estado não pode criar mais barreiras e criar dificuldades. O Estado tem que se adequar à nova realidade e criar facilidade em relação ao cidadão contribuinte. Se cada um de nós, nas nossas atividades, se adequa a essa nova realidade do mundo, nada mais justo que o próprio Estado também o faça. Santa Catarina é um polo de tecnologia, é um Estado reconhecidamente polo de tecnologia, cérebro de tecnologia, e, portanto, também tem que estar na vanguarda do governo digital, do governo mais fácil para as pessoas, do governo mais simples. E essa iniciativa do deputado Matheus Cadorim certamente vem ao encontro dessas premissas. As nossas adequações aqui são do ponto de vista da formalidade, né, para garantir a constitucionalidade do projeto,
mas o princípio é muito salutar e é importante que o Estado possa seguir nessa senda de facilitação da vida das pessoas. Por isso, nosso voto é pela aprovação desse projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento, simplesmente aí por uma questão de formalidade. Projeto de Lei 003/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que garante ao contribuinte no Estado de Santa Catarina a possibilidade de pagamento de tributos, impostos, taxas, multas e afins, ou pagamento através do cartão de crédito ou débito. Voto do deputado Napoleão Bernardes de forma muito explicativa, um excelente voto, vem pela aprovação da matéria com uma emenda substitutiva global só para adequação do projeto, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do deputado Napoleão ao PL 03/2024. Presidente, só uma questão de ordem. Eu quero aqui fazer uma justificação e eu me passei no projeto de lei anterior que o deputado Napoleão se manifestou e eu quero só justificar o meu voto contrário, que eu votei, não percebi, votei favorável, que é a questão da construção de espaços religiosos nas escolas. Porque, veja bem, eu acredito em Deus. Eu sou católico, mas não quer dizer que eu concorde com tudo que a minha igreja faz ou que as outras igrejas fazem. Não concordo com tudo isso. Porém, se nós formos analisar constitucionalmente, nós temos em Santa Catarina pessoas de 84 países diferentes. E aqui nós temos cristãos de várias religiões, nós temos muçulmanos, nós temos judeus, nós temos as mais diversas crenças, candomblé e tudo mais. Hoje o Estado tem dificuldade em construir aquilo que é dever da educação, que são laboratórios, que são ginásios, que são quadras, que são salas de aula. Imaginem nós começar agora a abrir para criar espaço religioso, amanhã depois vem outras crenças também para construir espaço e nós vamos estar fugindo do ambiente escolar. Hoje nós temos 13 igrejas em cada esquina, se não tiver mais. Então, eu vejo da inconstitucionalidade de nós criarmos outros espaços que não os da educação dentro da educação, porque já só na da educação não é cumprido com aquilo que é dever do Estado ou dos municípios de fazer. Então, eu acho que nós estamos interferindo em espaços públicos e por isso é pela inconstitucionalidade da matéria que eu quero justificar meu voto contrário. Acho que isso é matéria religiosa, não é matéria escolar. Justificado, nobre deputado. Apenas um adendo, senhor presidente, e concordo com as observações aqui bem destacadas pelo nosso querido colega, o deputado Fabiano. No nosso parecer aqui, a gente se deteve na análise da matéria e até para compartilhar, né, do entendimento aqui do deputado Fabiano, o projeto ele não prevê a construção de novos espaços. Então a ideia do projeto, e o projeto está bem claro assim nesse sentido, de não prever construção desses espaços e também não interferir no horário das aulas. Então naqueles espaços já pré-existentes, havidos dentro da escola, e quando não no período letivo, quando não no período da grade curricular normal, que aqueles espaços possam ser utilizados pelos alunos ou pela comunidade escolar, também respeitada a denominação, a crença individual de cada um. Então, está na premissa do projeto, nesse ponto específico, a não construção, ou seja, a não geração de despesas, a não obrigatoriedade disso, é valorizar os espaços existentes e permitir nos espaços existentes, não no período normal da aula, não quando tem grade curricular ali, mas que os alunos, dentro da sua própria crença, dentro da sua própria fé, ou seja, respeitada, portanto, a laicidade do Estado, tenham naquele espaço a garantia de uso para sua meditação, para sua reflexão, cada um dentro da sua fé, cada um dentro da sua religiosidade, cada um dentro da sua crença e nos espaços já pré-existentes. Isso está assegurado no projeto e, portanto, né, o voto foi favorável, compreendendo essas razões expostas aqui pelo deputado Fabiano, que fariam todo sentido no caso ao contrário, né, se previsse a construção de espaços e se obrigatoriamente fosse vinculado a uma determinada crença pré-existente. Presidente, só um adendo. O deputado Fabiano talvez esteja esquecendo que a LDB e a Constituição garantem que o aluno tem uma aula de ensino religioso. E há um detalhe nisso. Essa aula de ensino religioso não é uma aula laica.
A Constituição impede o proselitismo, tentativa de conversão. Porém, o ensino religioso é e pode ser confessional. Então, o correto, e que não é feito em escola alguma, é que a aula de ensino religioso não seja ministrada, como tem acontecido geralmente, por um professor ateu que fica falando mal da religião de todo mundo. A aula de ensino religioso deveria ser ofertada e ela é facultativa. O que significa que o seu filho, o senhor disse que é católico, for católico também, ele tem direito a assistir uma aula de ensino religioso sobre catolicismo na escola. E se não for sobre catolicismo, ele tem o direito de não assistir a essa aula. A Constituição garante, a LDB também. Então, a escola é obrigada a ofertar o ensino religioso e o aluno não é obrigado a estudar. Porque se o que estiver sendo ministrado na disciplina de ensino religioso for contrário às convicções daquele aluno, ele não precisa assistir. Então, para que a lei pudesse ser cumprida, seria necessário não apenas um espaço, talvez vários. Porque se são várias religiões, eu sou cristã. E, para mim, por ser cristã, todas as outras religiões estão erradas. Então, eu não quero que um filho seja submetido a nenhum critério religioso de outra religião. E vamos supor que seja uma família umbandista. Ela pode também não querer. Sou uma família umbandista, eu não quero que meu filho seja submetido a nenhum conteúdo religioso de matriz cristã, católica, ocidental, seja o que for. Então, essa proposta do deputado Gessé não só não é inconstitucional, como se existissem diversos espaços nas escolas, aí sim se poderia realizar corretamente o que a LDB prevê sobre ensino religioso. Porque a disciplina é facultativa e se existem várias religiões, onde é que eu ministro as várias opções dessa disciplina? Há de se pensar nisso, ninguém pensa porque também as pessoas ignoram, os próprios alunos e pais ignoram esse fato. Todo mundo hoje está matriculado na disciplina de ensino religioso porque não sabe que não precisa ir. Se os alunos descobrirem, evidentemente não vão, né? Porque eles não iriam em nenhuma se eles descobrissem que não precisa ir, né? Perfeitamente, só. Pois é, mas como é que eu vou dar aula se não tem espaço? Isso é um problema grave também. Concordo com o senhor. Fica registrado o voto contrário do deputado Fabiano da Luz ao projeto de lei 396/2023, o qual foi aprovado nessa comissão, e o projeto de lei 003/2024 também aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Passa a palavra agora para o deputado Tiago Zilli. Antes disso, quero aqui cumprimentar o deputado Pedrão, que se faz presente aqui na Comissão de Justiça. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas deputados, deputada Ana, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Só rapidamente, se me permite, presidente, né, eu acho que a discussão da questão religiosa, todo mundo tem a sua, e eu acho que o país nunca viu tanta igreja construída uma do lado da outra, temos espaços bastante, a discussão é tão grande, cada um tem a sua religião. Na minha época nós tínhamos educação religiosa, foi regulamentado isso, eu acho que eu votei a favor para a questão, eu acho que a questão da Secretaria da Educação tem que se ater com isso, os especialistas, mas também respeito a opinião de todos, mas temos bastante igreja e bastante espaço para a prática da religião. É só um comentário. Obrigado, senhor presidente. Nós temos 2 projetos de lei para destacar, né, de autoria da nossa relatoria. É o projeto de lei 0395, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece o título de agente de segurança privada aos profissionais que atuam na guarda ou vigia da incolumidade das pessoas e do patrimônio, no âmbito do estado de Santa Catarina. Saímos da religião e vamos agora para a segurança pública, né, presidente? É o relatório, um breve relatório, porque cuida-se de projeto de lei do deputado Gessé Lopes, a qual estabelece o título de agente de segurança privada aos profissionais que atuam na guarda ou vigilância das pessoas e do patrimônio no âmbito do estado de Santa Catarina. A proposição, em síntese, estabelece a titulação aos profissionais com atuação na área e que se enquadram nos requisitos mínimos de idade, escolaridade, qualificação profissional e aptidão física e psicológica, aplicando no que for compatível à legislação federal sobre os serviços de vigilância. Na justificação, o autor destaca que a proposição busca exclusivamente o reconhecimento aos profissionais da área. Foram encaminhadas diligências aos órgãos do Poder Executivo que apresentaram as suas considerações. É o relatório. No voto, no que toca à análise desta proposição, necessário desde logo considerar as manifestações apresentadas pelos órgãos públicos em sede de diligências.
A Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina manifestaram que a proposição não representa qualquer contrariedade de interesse público, não encontrando óbice ao respectivo prosseguimento. No mesmo sentido, no que toca às suas atribuições, a Secretaria de Estado de Segurança Pública não apresentou impeditivo no prosseguimento. A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, pontuou que não caberia à legislação estadual equiparar, ainda que de modo genérico, categorias funcionais, sendo competência da União o reconhecimento de risco nas atividades da regulamentação da matéria. Ou seja, não caberia à legislação estadual equiparar o agente de segurança privado ao vigilante, cuja regulamentação da profissão se dá através de legislação federal. Referente à constitucionalidade do aspecto formal, verifique que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada, qual seja, projeto de lei ordinária não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governo do Estado, sendo que, em resolução ao artigo 2, a simples atribuição do serviço administrativo, qual seja, do cadastro de profissionais, não aplica à criação. Ainda em exame de constitucionalidade formal, destaca-se que a proposição tem o escopo de conceder o reconhecimento aos profissionais que atuam na segurança privada, não objetivando qualquer equiparação. Assim, não se verifica a inconstitucionalidade neste sentido. Contudo, sendo a legislação federal de que trata especificamente a provisão de vigilante, seus requisitos e atribuições adotado plena aplicabilidade e eficácia para evitar desnecessárias discussões, assim possível a inconstitucionalidade da proposição, que na verdade buscou apenas a concessão de titulação aos agentes da segurança privada. Apresento a emenda supressiva em relação ao artigo 3º. Portanto, não há espécie a hipótese de vício e constitucionalidade. Né? Só para, rapidamente, o artigo 3º diz... aplica-se a esta lei, no que couber, as disposições da Lei Federal número 7.102, de 20 de junho de 1983. Como o nobre deputado Gessé, ele quer fazer apenas a titulação dos profissionais da segurança privada, né, e a Procuradoria-Geral achou que poderia ter discussão na lei federal, né, nosso nobre jurista, nosso nobre assessor jurídico, o doutor Tiago Simão, nos apresentou uma medida supressiva para tirar esse artigo 3º, que não interfere no projeto de lei, né, uma medida supressiva, e aí nós votamos pela admissibilidade do projeto de lei número 395/2023, com a medida supressiva do nosso assessor jurídico, Tiago Simão. Projeto de lei 395/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece o título de agente de segurança privada aos profissionais que atuam na guarda ou vigia da incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto relatado pelo deputado Thiago Zilli apresenta parecer favorável com emenda supressiva ao artigo 3º, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o parecer com emenda supressiva ao artigo 3º. Senhor presidente, se o deputado Thiago Zilli continuar citando o assessor jurídico dele, ele vai criar uma indisposição dos gabinetes, todo mundo vai querer. Eu já vi uns olhares aqui, assim, ó, de honras que não foram dadas. O deputado Thiago Zilli está inaugurando. Quero agradecer agora toda a minha assessoria aqui de pronto. A minha também, hein? Deputado, se me permite, porque nós discutimos muito e ele me convenceu da medida. Muito obrigado. O próximo projeto de lei é o 0032/2024, de autoria do deputado Sérgio Mota, que estabelece obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel nos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, nós vamos pedir diligência, né, ao projeto de lei 0032, a Secretaria do Estado da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado, através da Casa Civil, bem como a FCDL, para que encaminhe aos presentes autos da manifestação quanto à matéria inclusa. É pedido de diligências. Já vem contrário os pareceres. Já vou ter. Projeto de lei 032/2024, de autoria do deputado Sérgio Mota, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de álcool em gel nos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina.
Relatoria, deputado Thiago Zida, apresenta pedido de diligência, o qual coloco em discussão, não havendo querer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. Agradecer ao deputado e passo a palavra agora para a relatoria de seus projetos, o deputado PP Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, tem alguns projetos na manhã de hoje. Vou começar pelo projeto de lei 0221/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre a proibição da comercialização de medicamentos denominados antício para espécies que especifica. O autor é o delegado Egídio. A finalidade do projeto é de proibir a comercialização e o uso deste medicamento antício, para espécies caninas e felinas, domésticas e domesticadas, exceto quando for prescrito por médico veterinário e utilizado na forma do receituário. De acordo com a justificativa, o uso deste medicamento aumenta a chance de desenvolvimento de tumores malignos e anomalias em filhotes, e quando aplicado em altas doses hormonais, submete os animais a sofrimentos que podem configurar maus tratos. Em resposta à diligência pedida à Procuradoria-Geral do Estado, confirmou a ausência de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade. A Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Economia Verde expressou oposição ao uso do antício. Citando os riscos significativos à saúde dos animais, como demonstrado em vários estudos. A Secretaria ressaltou que a castração permanece com um método mais seguro e eficaz para o controle populacional de cães e gatos, apoiando assim a aprovação do projeto. O voto, então, deste projeto de lei, respeitando todas as prerrogativas desta comissão, no que toca ao exame da constitucionalidade, verifica-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, prevê que incumbe ao poder público assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive em relação à proteção à fauna e à flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. No caso, a presente proposição legislativa, ao versar sobre assunto relacionado à proteção animal e ao meio ambiente, na medida que estabelece regramento para a comercialização e o uso de medicamento antício em animais domésticos, em face dos efeitos negativos que o uso dos contraceptivos hormonais provocam, especialmente em cães e gatos, encontra-se relacionada entre os temas mencionados no artigo 23 da Constituição Federal, cuja competência legislativa é comum entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Assim, ante o exposto, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0221/2023, no âmbito dessa comissão. Projeto 221/2023, de autoria do delegado Egídio, que dispõe sobre a proibição da comercialização de medicamentos denominado antício para a espécie que é específica. Parecer da relatoria do deputado PP Colasso é pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Senhor presidente, apenas uma provocação para os senhores deputados. Os anticoncepcionais para os animais são aqui discutidos, debatidos nesse projeto, como considerando seus efeitos colaterais, os prejuízos para a saúde dos animais. Porém, os anticoncepcionais que nós, mulheres, tomamos são empurrados a partir dos 12, 13 anos para todas as mulheres, ensinados inclusive em escola, e desconsiderando todos os efeitos adversos desses medicamentos, né? Só um adendo, né? Não sou contra o projeto, mas o cuidado com os animais parece um pouquinho maior do que o cuidado com as meninas. Senhor presidente, só para contribuir, é anti-cio porque ele inibe o cio do animal. Esse projeto hormonal é para isso, então... Mas a reflexão da deputada Ana Campagnolo, se para os animais tem uma proibição por uma certa preocupação que provoca câncer e outras coisas...
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Contribuindo só, a questão é que nos animais você tem a opção da castração. E aí não tem como, né? Aí os... Pois então. Vírgula. Pois então. Continua em discussão. Não havendo querer discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado ao parecer ao projeto de lei 221/2023. Vamos ao próximo projeto. O relatório vota ao projeto de lei número 0220/2023, que institui o Estatuto do Portador de Diabetes no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências, de autoria do nobre deputado Fabiano da Luz. Trata-se do projeto de autoria do deputado Fabiano, que institui o Estatuto de Portador de Diabetes no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. A proposição é constituída por 18 artigos nos termos da justificativa do deputado, que estabelece diretrizes, normas e critérios básicos para assegurar, promover, proteger e resguardar o exercício pleno dos direitos das pessoas com diabetes. Lida na sessão plenária do dia 4 de julho de 2023, a proposta legislativa veio a esta comissão, em que fui designado relator. Posteriormente, diligências foram solicitadas ao Poder Executivo, resultando em manifestações da Secretaria de Estado da Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda. A Secretaria do Estado de Saúde apontou a existência de uma política nacional de prevenção do diabetes e a possibilidade de que a proposição estadual possa causar sobreposição de esforços e dispersão de recursos. Enfatizou-se a importância da unificação das políticas de saúde para evitar discrepâncias e otimizar as ações de prevenção e assistência, e que, portanto, a Secretaria do Estado da Saúde contraria o interesse público deste projeto. Por outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado identificou problemas relativos à constitucionalidade e legalidade do projeto, destacando possíveis inconstitucionalidades formais e materiais, como a usurpação de iniciativa reservada ao governador do Estado e violações ao princípio da separação de poderes e autonomia municipal. A Secretaria de Estado da Fazenda, através da Diretoria do Tesouro Estadual, expressou preocupações relativas ao impacto financeiro do projeto na Secretaria do Estado da Saúde, além de enfatizar a necessidade de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, particularmente em relação à criação de novas despesas. Inicialmente, sob o enfoque da constitucionalidade formal, dado o voto, percebe-se que a propositura se insere na temática proteção e defesa da saúde, a qual é de competência legislativa, concorrente da União, Estados e Distrito Federal, nos exatos termos do artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. De outro vértice, observe que o texto constitucional estadual reservou ao chefe do Poder Executivo a iniciativa do processo legislativo de leis que disciplinem a organização e o funcionamento das atividades da administração, como forma de garantir ampla autonomia política e gerencial ao administrador na consecução de programas, ações e atividades envolvidas em prol do interesse público, evitando ao máximo a interferência de outras esferas do poder. Vale ressaltar que o aludido dispositivo, na parte final do inciso destacado, contempla a hipótese de leis que disciplinam a organização e o funcionamento da administração estadual. Constituição Estadual, artigo 71, inciso 4, alínea A, o que autoriza concluir que compete privativamente ao governador do Estado dispor sobre isso. Logo, ao pretender instituir o Estatuto do Portador de Diabetes, estabelecendo, para tanto, princípios, direitos e deveres, a norma projetada usurpa competência e atribuição privativa do chefe do Poder Executivo. De start, considero que a proposição, ora objeto de manifestação, apresenta, de acordo também com as respostas das diligências apresentadas, vícios insanáveis de inconstitucionalidade por afronta aos artigos 32, caput 50, parágrafo 2º, inciso 6º e 71, inciso 4,
alinhada à Constituição Estadual. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 72, 144, 145 do caput do regimento interno desse poder, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira Secretaria da Mesa para o projeto de lei número 0220/2003. Projeto de Lei 220/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que institui o Estatuto do Portador de Diabetes no âmbito do Estado de Santa Catarina e outras providências. Parecer do deputado PP Colassi é pela inadmissibilidade da matéria, que agora eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se contra. Está rejeitado aprovada a inadmissibilidade da matéria com voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Os outros dois projetos a seguir, que é o projeto de lei 0489 e 0511, serão pedidos de diligência, senhor presidente. Então, o primeiro é de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a campanha Turn Off no âmbito das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Requerimento de diligências à PGE e à Secretaria de Educação, para que possam se manifestar sobre o tema. E o outro projeto de lei 0511, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a fixação de placas, cartazes ou faixas informativas nas recepções da Hemorred, sobre a doação de medula óssea no âmbito do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. O requerimento de diligência é a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Saúde. E o EMOSC também, para que possam se manifestar sobre o tema. Projeto de Lei 489/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a campanha Turn Off no âmbito das escolas público-privadas, e o Projeto de Lei 511/2023, de autoria do deputado Nunelli, que dispõe sobre a fixação de placas, cartazes e faixas informativas nas recepções do Hemorred, sobre a doação de medula óssea no estado de Santa Catarina. Ambos os projetos sobre a relatoria do deputado PP Colassi, ambos solicitam diligência, o qual eu coloco em conjunto para discussão. Senhor presidente, só um comentário Com a sobre o palavra, projeto do deputado Marcos da Rosa, 489. Este projeto do deputado institui uma campanha para diminuir o uso de celular em sala de aula, não é? É meritório, porém nós temos um decreto do governador que proíbe o uso. Tanto diminuir o uso de algo que já está proibido. E eu estou fazendo essa observação porque eu gostaria do apoio dos senhores para o nosso projeto apresentado em 2020, que altera esse decreto do governador. Quando o governador Luiz Henrique assinou esse decreto proibindo o uso de telefone celular, não existia smartphone com nenhuma das suas funções pedagógicas. E hoje o próprio aplicativo do governo de notas é no celular. Então, nós fizemos uma alteração através do projeto de lei 21 de 2020, que está na Comissão de Educação e logo vai ao plenário, e gostaria de contar com o apoio dos senhores, porque esse projeto atualiza o decreto para que ele seja proibido apenas com as funções de rede social, mas seja permitido para funções pedagógicas. Essa é a dúvida que eu estava aqui no projeto, porque acho que tem de Vossa Excelência, que é para poder filmar. Esse é outro. Esse já passou, né? Esse o que já pode passou filmar, pela né? CCJ. Sim, mas o que nós... Sim, só que daí se proíbe, também a pessoa não pode filmar, porque ela não pode usar o celular. Não, mas é o decreto, por isso que esse projeto para filmar, ele só pode ser aprovado se aprovarmos antes do 2020. O de 2020, não sei se o senhor compreendeu. Porque o governador proíbe o uso de telefone celular, mas a função do smartphone não é unicamente telefônica. O que era o telefone celular? Alô, mãe? Isso está proibido. Porém, hoje o telefone não é mais um telefone celular, é um smartphone. Sim. Que tem outras funcionalidades, como calculadora, assistir vídeos no YouTube. Aí você diria, mas não pode. Se não pode, por que os professores passam filme, levam para o laboratório de informática? Atualizou-se hoje o uso pedagógico do celular. Os próprios professores usam em sala de aula para fazer chamada. E os alunos para verem sua nota. Eu só quero fazer um comentário. Os países mais desenvolvidos, Finlândia e outros, estão tirando a tecnologia das salas de aula, porque as crianças estão perdendo a capacidade cognitiva.
Sim, é Então, porque voltando tudo para o caderno, para Sim. anotar, para fazer cálculo, justamente porque as crianças estão perdendo habilidades. Perfeitamente, mas são países onde os tablets e as louças digitais eram usadas maciçamente como conteúdo. Países de alta tecnologia de primeiro mundo. Do Brasil nunca chegou nesse patamar, nós nunca conseguimos usar sequer as louças eletrônicas que temos. Então, não se trata de retroagir para a proibição do uso pedagógico, porque jamais foi usado pedagogicamente. Sempre foi usado errado. Essa colocação do deputado Fabiano tem lógica. Já pensou não ter bateria, você estar numa ilha e ter que escrever SOS na areia, não saber escrever SOS? Porque é tudo só... tá vendo como é que é o negócio? Vamos voltar para a época da roda que era quadrada. É isso aí. Show. Pronto. O nome do filme, qual é o nome do filme? Continuamos aqui, então, os pedidos de diligência ao PL 489-23 e 511/2023. Colocou em votação, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem em conta. Está aprovado os pedidos de diligência aos referidos projetos. Ainda em tempo, senhor presidente, eu gostaria de pedir um extra pauta da mensagem de veto 0414/2024 do Governo do Estado, para incluir em pauta, que é um projeto de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o artigo 2º da Lei nº 18.576/2022, que dispõe sobre a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos estaduais para fins de celebração de convênio, contrato ou instrumento congênio entre o Estado de Santa Catarina e os hospitais filantrópicos ou municipais, no caso que menciona. Tem que aprovar o extra, pode ter que aprovar, né? Todos de acordo para votar esse projeto de mensagem de veto 414/2024, é um extra pauta, uma solicitação da presidência da Assembleia Legislativa, do deputado Mauro de Nadal, onde houve um acordo entre o governo para que nós derrubemos o veto e as entidades, os hospitais filantrópicos possam continuar fazendo o seu serviço de excelência em Santa Catarina. Está aprovado, então, o extra pauta. Presidente, só comentando aqui que hoje pela manhã nós tivemos essa reunião da bancada do Oeste com o secretário Cleverson e o secretário Marcelo Mendes. E os dois sugeriram ou informaram que o governo concorda com a derrubada do veto justamente para que os hospitais possam receber. A minha mensagem do voto, a minha mensagem do veto é praticamente 10 folhas aqui, mas diante da manifestação de alguns deputados, eu já vi que as coisas vão ir mais rápido, né? Vão evoluir. Então, só para dizer que na justificativa apresentada nas páginas do documento, o governador explica que a decisão de veto se baseia no parecer técnico da diretoria do Tesouro Estadual, sob coordenação da Secretaria de Estado da Fazenda. O parecer aponta que, embora a proposta tenha a intenção de prorrogar a dispensa da exigência da certidão negativa, essa medida poderia comprometer a adimplência dos recursos devidos ao erário estadual. Segundo a análise, a exigência da CND é um instrumento legal importante para resguardar a saúde financeira do Estado e a dispensa dessa exigência não seria condizente com o interesse público, especialmente sobre a ótica financeira. Vamos direto ao voto. No mérito, vou direto ao mérito, né? Avalio que o veto não sustenta um conflito com o interesse público. Especificamente, o projeto de lei visava assegurar que hospitais filantrópicos e municipais essenciais no fornecimento de saúde pública não fossem privados de recursos cruciais. Isso se alinha com o interesse público maior da sociedade catarinense, particularmente na extensão da possibilidade de obter recursos sem a apresentação de CND, vital para a operacionalidade dessas instituições de saúde. Considero, então, que o veto confunde indevidamente as finanças públicas com o interesse público mais amplo, especialmente quando se trata do acesso essencial à saúde. Embora a saúde fiscal seja importante, deve ser ponderada frente às necessidades de saúde pública, como neste caso concreto. Diante do exposto, meu voto é pela admissibilidade da mensagem do veto e, quanto ao mérito, pela rejeição do mesmo. Mensagem 414/2024, de autoria do Governo do Estado, que veto total ao projeto de lei 479 de 2023, de autoria do deputado Milton Schaeffer, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de CND
estadual para fim de celebração de convênios, contratos, instrumentos congêneres entre o Estado de Santa Catarina e os hospitais filantrópicos ou municipais. Sobre a relatoria, deputado PP Colasso apresenta voto pela admissibilidade da matéria e rejeição da mensagem de veto, o qual coloco em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado a admissibilidade e rejeição do veto 414/2024. Pela primeira vez. Agradeço aí o deputado PP Colasso e passa a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, aqui observando e acompanhando atentamente a fala do nosso colega iluminado aqui, Fabiano da Luz, quando ele fala da tecnologia sendo afastada na Finlândia, Luxemburgo, né? Eu logo prestei atenção e nesse momento eu afastei aqui a ferramenta tecnológica e ligeiramente eu construí aqui um voto manuscrito com a minha caneta azul. Ó, pode ver. Então vamos lá. Então, trata-se do PL 25/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Araranguá, AMAR, entidade com mais de 10 anos de fundação, que atende crianças carentes daquele município. Por preencher toda a documentação exigida, eu voto aqui pela admissibilidade do PL 0025/2024. Era isso, senhor presidente. Projeto de Lei 025/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação Mulheres de Araranguá. Voto de relatoria do deputado Volney Weber, que vem feito de forma manuscrita, que eu coloco em discussão. Não havendo querer discutir, em votação. Os deputados que aprovam o voto manuscrito permaneçam como se encontra. Está aprovado. Obrigado. Senhor presidente. Está fazendo, o deputado Fabiano está fazendo escola. Nós perdemos agora, ultimamente, os nossos computadores aqui na CCJ. Provavelmente isso aí deve ser requerimento do deputado Fabiano da Luz. Verdade, é isso aí. Senhor presidente, se me permitir, eu na semana passada apresentei um requerimento de diligência ao PL 0009/2024, de autoria do deputado Antídio Lunelli. A pedido do autor, eu solicito que a diligência possa ser enviada também à Polícia Militar do nosso Estado, para que apresente parecer sobre a segurança da medida prevista no projeto de lei. Só para entender rapidamente e tomar conhecimento, esse projeto ele vem ao encontro de instalação de muros, né, que permitam aumentar a visibilidade e movimentações no interior dos espaços de uso comum. Então, tipo assim, não ter muros simplesmente como paredes e que quem está pelo lado de fora não consegue enxergar o que tem no interior da escola. Exemplo, segundo relatos, naquele episódio que aconteceu último, a Polícia Militar passava pela rua, mas era uma parede. Então, se tivesse ali um gradil ou coisa parecida, talvez poderia ter sido evitado aí aquela chacina, não tem? Então, lógico que aqui eu não defendo também o muro de vidro. Eu entendo que onde temos muros de vidro, possa ter talvez uma decoração, uma plotagem, porque também mata passarinhos. E isso a gente vê de forma contínua, né? Os passarinhos esbarrarem naquele obstáculo porque é uma armadilha para eles. Mas que possa ser feito gradil ou então alguma decoração, também no ouvido, se assim se entender, mas que possa ter visibilidade da área interna. Então, meu pedido é que se possa, né, com a aprovação dos senhores e senhora deputada, de fazer com que a assessoria desta comissão encaminhe diligência também para a Polícia Militar do referido projeto. Pedido extrapauta do deputado Volney Weber, que é o projeto de lei 09/2024, o qual já foi aprovado algumas outras diligências. Ele solicita mais uma diligência à Polícia Militar, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado também esse novo pedido de diligência ao referido projeto. Obrigado. Antes de eu fazer a relatoria do meu projeto, eu justifico a ausência do deputado Márcio Machado e o mesmo pede uma solicitação de um pedido de extrapauta, e eu quero aqui solicitar
aos nobres deputados a aprovação para que eu possa fazer a relatoria e voto do projeto de lei 510/2023, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina as benzedeiras. O projeto é de autoria do deputado Pedro Baldissera e a relatoria do deputado Márcio Machado. Alguém? Podemos fazer a votação, a leitura, todos de acordo? Então vamos fazer aqui, passarei, é um projeto extremamente simples, que eu passarei direto ao voto. Trata-se de declarar de patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina as benzedeiras. O voto vem pela admissibilidade com uma emenda substitutiva global ao referido projeto, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem em conta. Está aprovado por unanimidade. Por fim, projeto sobre minha relatoria do deputado Napoleão Bernardes, é o projeto de lei 028/24, para reconhecer o município de Ascurra como cidade berço da colonização veneta do estado de Santa Catarina. Justificativa do autor é que os primeiros imigrantes italianos designados a ocupar as primeiras terras da colônia de Ascurras aportaram em Itajaí em 1876, mas a história da origem de Ascurras iniciou em 1874, quando o Dr. Hermann Blumenau enviou agrimensores para mapear e delimitar os lotes nas proximidades do Ribeirão de São Paulo. Na ocasião, foi dado à localidade o nome de Ascurra em homenagem à vitória decisiva das forças brasileiras na Guerra do Paraguai em 1869. Em que o exército paraguai se deu por vencido. Sendo assim, quando os primeiros migrantes chegaram nesta terra em 1876, o território que vieram povoar já possuía um nome. Os primeiros imigrantes a povoar Ascurra vieram pelo Ribeirão de São Pedro em rodeio, entrando na linha colonial de São Paulo. Essa foi a primeira comunidade de Ascurra onde instalaram-se os imigrantes oriundos da região de Veneto, Lombardia e do Tirol. Os tiroleses eram súditos austríacos de fala italiana. Entre estes, a nacionalidade italiana só seria criada em solo brasileiro, pelo desejo de pertencimento ao povo italiano como haviam sido seus antepassados, direito este que se confundia com as novas transformações sociais ocorridas no continente europeu, entre esta e o surgimento da Itália unificada no ano de 1871. Esses imigrantes de língua e cultura absolutamente italiana, procedentes da localidade da atual região de Veneta, na Itália, foram os primeiros venetos a se estabelecerem em Santa Catarina, sendo pioneiro da introdução dessa cultura que orgulha e projeta social e economicamente o estado de Santa Catarina e o município de Ascurra. A identidade e a manutenção das tradições ainda fortemente preservadas e que resulta por destaque e orgulho dos moradores de Ascurras, unidas à condição de município que primeiro abrigou os imigrantes de Veneta do estado de Santa Catarina. Dão ao município de Ascurra a condição de berço de imigração veneta do estado de Santa Catarina. Fiz essa leitura histórica mais para relembrarmos a nossa história de Santa Catarina, essas pessoas que vieram para o nosso país num sofrimento absurdo, onde se vendeu na Itália muitos sonhos e quando aqui chegaram era apenas mato e foram os grandes desbravadores do nosso Brasil e principalmente Santa Catarina, o qual nos orgulha muito. A minha origem é italiana, é da minha mãe, Pagani, então a gente fica muito lisonjeado, o deputado Napoleão, fazer a relatoria, o qual apresenta agora o voto pela admissibilidade, com uma emenda substitutiva global apenas para corrigir uma singela formatação, o qual aqui eu quero agradecer a minha assessoria pelo excelente trabalho, que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem contas. Está aprovado o parecer ao projeto de lei 028/2024. Não havendo mais nada Nós temos que fazer uma correção ao projeto do deputado Sérgio Guimarães, o qual apresentou um voto e tinha uma emenda modificativa apresentada pelo autor, e ele votou essa emenda. Eu só quero retificar a votação, que nós votamos a emenda modificativa apresentada pelo próprio autor ao projeto 294/2023, e nós votamos, foi essa emenda modificativa. Então, para que fique registrados aqui a assessoria desta comissão, que nós votamos a emenda modificativa.
Agradeço a todos e está encerrado os trabalhos e faço a convocação para a próxima terça em hora regimental. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Não, depois eu fazer. Ô, deputados.